O sol morria devagar sobre a planície. Um disco de fogo se escondia atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de ferrugem e sangue. O vento soprava seco, carregando poeira e memórias, e Elias Bom vinha cavalgando no meio delas. Seu cavalo, um mestiço magro e de olhos cansados, arrastava as patas sobre o chão rachado. Elias tinha o rosto queimado de sol, barba rala e olhos que pareciam mirar o horizonte sem enxergar de fato. No coldre, o revólver velho ainda brilhava, mesmo sob a camada de pó, último vestígio de um homem que já lutou por ideais, mas agora só lutava para continuar respirando. O deserto era cruel, mas Red Mesa o esperava. Uma cidade esquecida, erguida sobre ossos, vícios e promessas que nunca se cumpriram. Quando ele atravessou o arco de madeira com o nome esculpido, Red Mesa, o som de risadas e copos quebrando saiu de um salão à direita. À esquerda, um ferreiro martelava o ferro com raiva. E, mais à frente, uma mulher varria a calçada como quem varre as próprias lembranças. Elias desmontou, amarrou o cavalo e entrou no salão. O ar lá dentro era espesso, cheiro de álcool, suor e desesperança. O piano tocava uma melodia triste, desafinada. Homens rudes bebiam, jogavam cartas, falavam alto sobre ouro, sobre dívidas, sobre mulheres. Elias passou despercebido, mais um andarilho em busca de esquecimento. Ele pediu uísque. Um gole. Depois outro. O fogo desceu queimando como lembrança de pólvora. Foi quando a viu. Clara Valgen. Encostada no balcão, lenço vermelho no pescoço, cabelo preso de modo displicente, como se não quisesse agradar ninguém. Tinha olhos de âmbar, cor de deserto ao entardecer. Olhos que já haviam visto o inferno, e voltado. Quando os olhares se cruzaram, houve silêncio. O piano continuou, mas para Elias, o tempo parou. Ele desviou o olhar. Não era homem de se deixar prender por beleza, já aprenderá que mulher bonita trazia mais problema que salvação. Mas algo nela o puxava, uma presença antiga, quase familiar. Ela foi até ele. Você não é daqui, disse, voz rouca, firme. E nem pretendo ficar, respondeu Elias, sem erguer muito o olhar. Ninguém pretende, replicou Clara. Mas Red Mesa tem o hábito de fazer as pessoas esquecerem o que querem. Houve um breve silêncio. Ela se afastou, riu sem humor, serviu outro cliente. Elias a observou de canto de olho, sem entender o motivo. Havia uma melancolia em seus gestos, algo que não combinava com a atmosfera barulhenta do lugar. No espelho atrás do balcão, ele viu o próprio reflexo. Um homem envelhecido por dentro, um sobrevivente que não sabia mais o que fazer com a vida que restou. Do lado de fora, o vento batia forte. Uma nuvem de poeira começou a engolir a rua principal, e por um instante, Red Mesa pareceu um sonho prestes a se desfazer. O dono do salão, um homem baixo e gordo chamado Denton, aproximou-se. Primeira vez por aqui? Elias assentiu. Trabalho? Perguntou Denton, medindo-o com os olhos. Só procurando um lugar calmo para passar a noite. Aqui não existe calma, forasteiro. Só pausa entre uma desgraça e outra. Elias deu um leve sorriso. O tipo de sorriso que vem de quem já perdeu tudo que podia. Pagou outra dose, e o dono se afastou. Clara voltou, pousou o copo à frente dele. Por conta da casa. Por quê? Perguntou ele. Por que você parece alguém que precisa mais de bebida do que de conselho? Elias soltou um riso breve, sem alegria. Você fala como quem conhece bem essa cidade. Conheço bastante para saber que ninguém chega aqui por acaso. Ela se virou, mas antes que se afastasse, ele disse baixo. E ninguém sai ileso. Por um instante, o olhar dela tremeu. Talvez tivesse ouvido verdade demais naquela frase. O piano parou. Um homem riu alto ao fundo. O bar voltou ao burburinho normal, mas entre Elias e Clara pairava algo, uma tensão muda, algo que nenhum dos dois estava pronto para encarar. Ele terminou o copo e saiu para o alpendre. O céu agora era uma mancha violeta. As luzes do salão refletiam nas janelas como brasas. Acendeu um cigarro. O vento soprou quente, trazendo o cheiro do deserto e de promessas partidas. Aquele era o tipo de lugar onde a alma podia se perder sem que ninguém notasse. Do lado de dentro, Clara olhou pela janela. Viu o vulto dele recortado contra o crepúsculo, solitário, firme, exausto. Um homem que parecia carregar fogo dentro,
mesmo tentando apagá-lo. Elias pensou em seguir viagem ao amanhecer, mas sabia, no fundo, que algo o havia prendido ali. Não era a cidade. Não era o trabalho. Era aquele olhar. Aquele instante em que duas feridas se reconheceram. O piano recomeçou, lento, dissonante. O narrador observa. Naquele entardecer, o oeste respirava como um animal ferido. E no coração de Red Mesa, dois estranhos sentiram o primeiro estalar de uma chama que ainda não sabiam nomear. O cigarro queimou até o fim. Elias o jogou na poeira e o vento levou as cinzas. Mas o fogo, o verdadeiro fogo, já estava aceso. As noites em Red Mesa eram longas. O vento gemia entre as casas de madeira, levando consigo o eco distante de tiros nas colinas. O ouro e o sangue andavam lado a lado naquela terra, e ninguém dormia sem ouvir um grito perdido no escuro. Elias Bom ficava no salão até tarde, bebendo devagar, ouvindo o piano e a voz baixa de Clara Vaughan. À meia-luz, os dois se tornaram companheiros de silêncio. Não havia promessas, nem confissões, só a presença um do outro, como dois fantasmas que haviam se encontrado por engano. Ela falava pouco, mas cada palavra parecia ter atravessado desertos antes de sair. Você não fala do passado, disse uma vez, servindo-lhe o uísque. O passado não gosta de ser lembrado. Respondeu ele. Então ele vai continuar te seguindo. Retrucou ela, com um meio sorriso triste. O narrador observa que Elias a olhava como se tentasse decifrar algo que o assustava. Em Clara havia beleza, sim, mas também um cansaço antigo. Aquele tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Por algumas noites, o salão foi o refúgio dos dois. Quando as luzes diminuíam e o bar esvaziava, ela limpava as mesas e ele permanecia ali, olhando o copo vazio, sem coragem de ir embora. Já pensou em sair daqui? Perguntou ele certa vez. Todos pensam. Ninguém consegue. Red Mesa tem garras. Respondeu Clara, encostando-se ao balcão. E você? Já saí de muitos lugares. Nenhum me deixou partir inteiro. Houve um silêncio, daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. Mas a calma em Red Mesa nunca durava. Na manhã seguinte, chegaram 3 cavaleiros levantando poeira. Na frente, vinha Arlan Pike, chapéu preto, barba espessa, olhar que misturava soberba e violência. Um homem que havia feito fortuna com gado e medo. Ele desmontou na frente do salão e empurrou as portas com brutalidade. Os olhares se voltaram. Quando seus olhos encontraram Clara, um meio sorriso se formou, o sorriso de quem acha que ainda é dono de tudo que deixou para trás. Clara Vaughan, ainda servindo bebida para forasteiro? Perguntou, com voz grossa. Ela não respondeu. Apenas limpou o balcão, firme. Elias, sentado no canto, observava. Pike virou-se para ele. E você deve ser o novo hóspede. Só de passagem. Disse Elias, sem levantar o tom. Ninguém passa por Red Mesa sem deixar algo para trás, amigo. O silêncio cortou o ar. O piano parou. Clara apertou o pano nas mãos, tensa. Pike deu um passo mais perto. Ouvi dizer que anda conversando com minha antiga companheira. Ouvi dizer que não gosta de concorrência. Respondeu Elias, com calma. As palavras caíram pesadas. O som das botas de ambos ecoava no chão de madeira. Do lado de fora, o vento levantou poeira, como se o próprio deserto prendesse a respiração. Clara recuou para o fundo do salão. Elias manteve o olhar fixo. Os homens ao redor esperavam o estalo do primeiro tiro, mas o duelo, naquela noite, foi travado com palavras. Pike sorriu, mostrando os dentes. Cuidado, forasteiro. Nesta cidade, até o chão tem ouvidos. Então escute bem, disse Elias, levantando-se devagar. Eu não vim para tomar o que é seu. Mas se tentar me medir pelo medo, vai se decepcionar. O ar parecia mais quente. O ranger da madeira soava como um trovão distante. Pike segurou o coldre, mas não sacou. Riu. Homens como você sempre acham que o passado ficou para trás. Mas ele sempre encontra o caminho de volta. E saiu, empurrando as portas com força. O som das esporas foi diminuindo até sumir. Clara permaneceu imóvel. Elias a olhou, e ela desviou o olhar. Ele não vai deixar barato, disse ela. Nenhum homem que se acha dono de uma mulher deixa. Respondeu ele.
Eu não sou de ninguém. Mas ele não acredita nisso. Ela foi até a janela, afastou um pouco a cortina e olhou para a rua. Pike conversava com dois de seus capangas, apontando para o salão. Você devia ir embora, Elias. Disse Clara. E deixar você aqui? Não é sua luta. Talvez não. Mas talvez eu precise lutar por alguma coisa, só para lembrar que ainda sou homem. O narrador descreve o rosto dela, dividido entre o medo e algo mais profundo, quase ternura. Aquela noite, Elias dormiu mal. O barulho do vento nas frestas da janela parecia o sussurro do passado. Sonhou com fogo, com gritos, com cavalos fugindo no escuro. Acordou suando, o coração pesado. No amanhecer, desceu as escadas do hotel e viu Clara do lado de fora, enrolada em um chale, observando o deserto. Ele vai voltar, disse ela, sem virar o rosto. Eu sei. Vai matá-lo? Elias pensou por um momento. Se for preciso. E se não for, então vou deixar o vento decidir. Ela olhou para ele. O vento não decide nada, Elias. Só espalha as cinzas. O narrador observa o olhar que ele lhe lançou, um olhar que misturava desejo e culpa. Em outro tempo, outro lugar, talvez houvesse entre eles apenas amor. Mas ali, em Red Mesa, amor e morte cavalgavam lado a lado. Ao meio-dia, Arlan Pike voltou. O sol queimava alto, a rua estava vazia. Elias saiu do salão, mãos livres, olhar firme. Os dois homens se encaram de ponta a ponta da rua, o vento assobiando entre eles. O duelo não teve tiros, apenas palavras. Você devia saber quando parar, disse Pike. E você devia saber quando já perdeu, respondeu Elias. Clara, atrás das cortinas, assistia, o passado e o futuro, frente a frente. Um deles carregava poder, o outro, verdade. Quando o vento soprou mais forte, levantando poeira e silêncio, ela entendeu. Aquela cidade estava prestes a incendiar-se, e o fogo começaria nos olhos de Elias. O vento mudou. No deserto, isso sempre significava que algo ruim vinha chegando. Elias acordou antes do sol. O céu ainda estava violeta, o ar parado. Sentia no peito uma inquietação antiga, a mesma de antes das batalhas. Um pressentimento de morte. Do lado de fora, a cidade parecia adormecida, mas Red Mesa nunca dormia de verdade. Lá, até o silêncio tinha o som de espingardas sendo engatilhadas. Naquele dia, o inferno se preparava. O fogo começa. O primeiro sinal veio à tarde. Uma coluna de fumaça ergueu-se no horizonte. Depois outra. O rancho de Arlan Pike ardia em chamas. Os homens de Pike gritavam, tentavam conter o fogo, mas o vento espalhava as labaredas como se o próprio deserto quisesse assistir à destruição. Boatos correram rápidos. Alguém jurou ter visto Elias perto das colinas na noite anterior. Outros juraram que Clara havia desaparecido com ele. Em menos de uma hora, a cidade inteira estava tomada pela suspeita. Elias assistia de longe, montado no cavalo, o rosto iluminado pelo reflexo das chamas. Sabia que não havia sido ele, mas também sabia que ninguém acreditaria. Aqueles homens precisavam de um culpado. E ele era o estrangeiro, o intruso, o estranho que olhara a mulher errada. O narrador descreve. O fogo não precisava de razão. Só precisava de quem o acendesse. E, em Red Mesa, as línguas do povo eram tão perigosas quanto o pavio da dinamite. O cerco. À noite, o salão fechou mais cedo. Clara esperava Elias num quarto dos fundos. Quando ele entrou, os olhos dela estavam cheios de medo. Estão dizendo que foi você. Eu sei. Que você quis se vingar. Do quê? Do inferno que já carrego. Ela respirou fundo, aproximando-se. Arlan mandou os homens dele procurarem você. Então que me achem. Não fala assim, Elias. Eles vão matar você antes do amanhecer. Elias olhou para ela, e por um instante o tempo parou. O rosto dela estava perto bastante para sentir o calor da respiração. Ele pensou em dizer que não se importava mais, que a vida já lhe havia tomado tudo. Mas não disse nada. Em vez disso, caminhou até a janela. Lá fora, os cavaleiros passavam, tochas nas mãos, gritando seu nome. Está vendo isso? Disse Elias. Esse é o mundo que ele construiu. E você quer destruí-lo?
Não. Eu só quero parar de fugir dele. Ela o segurou pelo braço. Então fuja comigo. Fugir não apaga o fogo, Clara. Só o espalha. A tempestade. Horas depois, uma tempestade de areia começou a se erguer do deserto. O vento batia forte, fazendo as casas rangerem. As tochas se apagaram e os gritos sumiram. Clara e Elias ficaram presos no quarto, o som do vento cobrindo tudo. A luz tremulava, lançando sombras nas paredes. Ele fechou os olhos e lembrou-se da guerra, os gritos, o cheiro de pólvora, o fogo engolindo os campos. Agora, aquele mesmo fogo voltava em forma diferente, ardia por dentro, misturado com o medo e o desejo que sentia por ela. O narrador descreve a inquietude. Elias não temia morrer. Temia viver o bastante para perder outra vez. Quando a tempestade cessou, o silêncio era espesso demais. Do lado de fora, passos. Vozes abafadas. Arlan Pike e seus homens. Elias se ergueu. Vá pelos fundos, Clara. Não. Eu disse vá. Não te deixo sozinho. Ele respirou fundo. Então prometa que, se eu cair, você vai viver. Isso não é uma promessa. É uma sentença. Ela o olhou uma última vez. O olhar deles dizia tudo: amor, culpa, e a certeza de que o destino não perdoa. O confronto. As portas se abriram com violência. Pike entrou com 4 homens. O vento frio invadiu o quarto. Eu sabia que te encontraria aqui, disse ele, apontando o revólver. Um homem só se esconde em casa alheia quando não tem casa própria. Elias manteve-se imóvel. E um homem só queima o próprio rancho quando não tem mais o que perder. O rosto de Pike ficou vermelho. Você destruiu tudo que é meu. Não. Você destruiu quando começou a achar que podia possuir pessoas como possuía terras. O primeiro tiro ecoou. A lâmpada estourou. Poeira e fumaça preencheram o ar. Elias rolou para o chão, sacou o revólver e respondeu o fogo. 2 homens caíram. Clara gritou. O som foi engolido pelo caos. O duelo terminou rápido. Pike cambaleou, sangue na camisa, o olhar ainda cheio de ódio. Apontou a arma uma última vez, mas Elias foi mais rápido. Um segundo tiro. Silêncio. Pike caiu, o corpo imóvel sobre o assoalho. O narrador descreve. O som do último disparo ficou suspenso no ar, como se o próprio deserto prendesse o fôlego. Red Mesa acabava de mudar para sempre. Clara ajoelhou-se, o rosto sujo de fuligem. O que você fez? O que precisava ser feito? Ela o abraçou, tremendo. Lá fora, a tempestade de areia começava a se afastar, revelando um céu sem estrelas. O cheiro de fumaça ainda pairava, não apenas do rancho queimado, mas de algo mais profundo, o começo de uma purificação violenta. Elias olhou para as mãos manchadas de sangue e pensou que, talvez, Pike tivesse razão, o passado nunca vai embora. Ele apenas muda de forma. O narrador conclui. Naquela noite, Red Mesa ardeu de novo. Não em madeira, mas em destino. E entre o fogo e o sangue, Elias Bom percebeu que cada passo em direção à redenção levava mais fundo para o inferno. A cidade despertou em silêncio. A fumaça do rancho de Pike ainda subia lenta no horizonte, misturando-se ao nascer pálido do sol. Red Mesa, pela primeira vez em muito tempo, estava quieta, como se o próprio deserto tivesse ficado sem voz. Nas ruas, o cheiro de cinza, pólvora e medo. Os corpos haviam sido retirados, mas o rastro da noite anterior permanecia em cada olhar desconfiado, em cada janela fechada antes da hora. Elias Bom sabia que não podia ficar. Pike estava morto, e com ele, toda a chance de perdão. Clara esperava do lado de fora da pensão, um cavalo selado ao lado do dela. O que vai fazer agora? Perguntou ela. Seguir adiante. Para onde? Para onde o vento levar? Ela olhou para o horizonte, uma faixa dourada cortando o deserto. Então me leva com você. Elias a observou por um momento. Não havia hesitação nos olhos dela, apenas a mesma chama que ele via refletida nos próprios. Assentiu. Montaram e partiram antes que o sol subisse. O deserto os recebe. Cavalgaram por horas, o vento seco cortando os rostos, o som dos cascos ecoando como batidas de um coração cansado. Red Mesa ficou para trás, uma mancha distante de pecado e fumaça.
O narrador descreve: o deserto não perdoa, mas também não julga. É o único lugar onde um homem pode ser esquecido sem precisar mentir sobre quem foi. À noite, acamparam perto de uma formação rochosa. O fogo da pequena fogueira tremulava, lançando sombras nos rostos deles. Elias olhava as chamas como quem tenta decifrar o próprio destino. Clara quebrou o silêncio. Sabe o que dizem sobre o deserto? Que ele engole tudo que é vivo. Também dizem que ele devolve o que é puro. Eu não sou puro, Clara. Eu também não. Disse ela, olhando para o fogo. Mas talvez isso não importe. O vento soprou leve, levantando o cabelo dela. O fogo refletia em seus olhos como se queimasse por dentro. Nunca amei Pike. Disse de repente. Elias ergueu o olhar. Usei ele para sobreviver, para comer, para ter um teto. Fez uma pausa. Achei que isso me mataria aos poucos, mas agora vejo que foi o que me manteve viva. Elias não respondeu. Ela continuou. Eu não quero mais sobreviver. Quero viver. Mesmo que por um dia. E o que é viver para você? Perguntou ele, voz baixa. Ela o fitou. É parar de fugir. É escolher o fogo, mesmo sabendo que vai doer. O silêncio se alongou. Apenas o som do vento, dos cavalos ao longe e das brasas crepitando. Elias olhou o céu. Estrelas como feridas brilhando no escuro. Durante a guerra, pensou ele, achei que já tinha visto o fim do mundo. Mas o fim não é um campo de batalha. É o instante em que alguém toca seu coração e você percebe que não há volta. O eco do passado. Perto do amanhecer, ouviram cavalos. Elias levantou-se de súbito, pegou o revólver. Silhuetas no horizonte. 4 cavaleiros. Capangas de Pike, ou o que restava deles. O passado vinha cavalgando atrás, como um eco que se recusa a morrer. Clara se ergueu. Vamos fugir. Não há para onde. Respondeu Elias, montando. Chegou a hora de pagar a conta. Ele montou o cavalo e olhou para ela uma última vez. Se eu cair, siga adiante. O deserto é mais piedoso que os homens. Ela hesitou. Eu não vim até aqui para te perder. E eu não vim para continuar me escondendo. Os cavaleiros se aproximaram, o sol nascendo atrás deles, sombras contra o fogo do horizonte. O som dos disparos cortou o silêncio do deserto. O chão levantou poeira e sangue. Elias lutou como quem já nasceu pronto para morrer. 2 caíram. Um fugiu. O último o acertou no ombro antes de tombar. Quando o eco dos tiros cessou, só restava o vento. Clara correu até ele. O sangue escorria devagar, escuro sobre a areia. Elias, disse ela, a voz falhando. Ele respirava com dificuldade, mas o olhar ainda era firme. Tá tudo bem. Não, não tá. Está, sim. Eu finalmente parei de correr. Ela segurou sua mão. Eu devia ter te conhecido antes. A gente se conheceu na hora certa. Sorriu ele, fraco. Só demorou para perceber. O silêncio. O sol subia alto. O deserto inteiro parecia suspenso no tempo. Os cavalos pastavam ao longe, o vento soprava quente. Não havia som, nem lágrimas. Apenas o deserto, testemunha muda de 2 almas queimando devagar. Clara encostou a testa na dele, sussurrou. Você prometeu me levar para ver o mar. Eu ainda posso. Respondeu ele, a voz quase um sopro. Fecha os olhos. Ela obedeceu. O vento aumentou, levantando um redemoinho de areia em volta deles. Elias sorriu pela última vez. O mar, pensou, deve soar assim, quando o vento canta no fim do mundo. O narrador descreve. Elias bom morreu como viveu, entre o fogo e o vento, dividido entre o homem que foi e o que poderia ter sido. Clara o segurou até o corpo dele ficar imóvel. Depois, em silêncio, o deitou sobre a areia, cobriu-o com o poncho gasto e ficou olhando o horizonte até o sol desaparecer de novo. Epílogo da fronteira. Dias depois, um viajante solitário encontrou um túmulo improvisado ao pé das rochas. Sobre ele, um pedaço de madeira toscamente entalhado. Elias Bom, o homem que queimou o deserto para encontrar paz. Ninguém nunca soube o que aconteceu com Clara Valgren. Alguns dizem que ela seguiu rumo ao oeste, buscando o mar. Outros, que o deserto a engoliu.
Mas às vezes, nas noites de vento forte, os moradores de Red Mesa juram ouvir 2 cavalos galopando juntos na escuridão, como se o amor tivesse encontrado sua última fronteira. O narrador encerra. Há quem diga que a liberdade e a morte são irmãs. No fim, Elias Bom entendeu, viver é escolher qual delas vai te chamar primeiro. A última bala ecoou pelo deserto como o som de um trovão distante. O cavalo empinou, a poeira subiu, e Elias Bom caiu, não pela mão de um inimigo, mas pelo peso invisível do próprio destino. O vento soprou quente, levantando redemoinhos de areia ao redor do corpo caído. Clara correu até ele, ajoelhou-se, o desespero crescendo no peito como fogo preso. O sangue escorria devagar, misturando-se à terra seca. Elias ainda respirava, o olhar perdido no céu cor de cobre. Elias, sussurrou ela, a voz tremendo. Ele tentou sorrir. Eu sempre soube que o Oeste ia me cobrar a conta. Não fala assim. A gente pode sair daqui. Pode. Clara, interrompeu ele, com esforço. O deserto não deixa ninguém sair inteiro. O narrador fala com voz grave, como se contasse uma lenda. Alguns homens queimam por dentro antes mesmo de morrer. E quando o fogo enfim os consome, o mundo apenas assiste, mudo, impotente. Clara o segurou, sentindo o calor da vida dele escapando aos poucos. Eu devia ter vindo antes. Não, respondeu ele. Você veio quando o fogo precisava de ar. O vento aumentou. Grãos de areia batiam nos rostos deles como agulhas. Ao redor, o deserto ardia em tons alaranjados, o reflexo do sol morrendo e da vida indo junto. Elias apertou a mão dela. Promete uma coisa. O que quiser. Vive. Mesmo que doa. Ela assentiu, as lágrimas misturando-se à poeira. Eu prometo. Os olhos dele se fecharam. O vento soprou mais forte, e por um instante, pareceu que o próprio deserto segurava a respiração. Depois, silêncio. O amanhecer. Clara ficou ali até o primeiro raio de sol cortar o horizonte. Com as mãos feridas, cavou uma sepultura simples junto às pedras e o deitou ali, cobrindo-o com o poncho puído que ele sempre carregava. Fez uma cruz tosca de madeira e a fincou na areia. Ajoelhou-se e ficou olhando o nascer do sol, o mesmo sol que agora queimava sozinha. O Oeste não tem cemitérios, sussurra o narrador, apenas lugares onde o vento se lembra. Clara se ergueu, o olhar firme, o corpo exausto. Montou o cavalo e olhou uma última vez para o túmulo. Adeus, Elias Bom. O vento respondeu com um assobio seco, carregando as cinzas e o nome dele pelo deserto. Enquanto cavalgava para o horizonte, Clara sentiu algo diferente. Não era dor, era liberdade. O tipo de liberdade que nasce do amor que queimou tudo, mas deixou em cinzas um traço de eternidade. O narrador encerra com voz grave, quase um sussurro do próprio vento. No Oeste, o amor e o fogo falam a mesma língua. E quando as chamas dançam, só resta escolher, queimar ou desaparecer. A câmera imaginária se afasta. Clara cavalgando sozinha pelo deserto, o sol nascendo atrás dela, o vento levando o eco de um nome, Elias Bom, que nunca mais será esquecido. O horizonte se dissolve em luz. Fade out. Se esta história acendeu algo em você, uma lembrança, uma emoção, uma centelha, deixe seu rastro. Cacto curta, comente e compartilhe esta jornada. Cada olhar, cada palavra, é como uma fagulha mantida viva. Diga nos comentários. Você queimaria por amor, ou deixaria o vento levar as cinzas? Fogo. Inscreva-se para mais histórias intensas do Oeste. De homens marcados pelo passado e mulheres feitas de fogo e coragem. Porque aqui, sob o sol e a poeira, cada chama conta uma história.